A noite em que minha nora recebeu a promoção, ela levou toda a família para jantar em um restaurante chique. Menos eu. Horas depois, enquanto eu ainda olhava para uma tigela de sopa instantânea que nem força tinha para comer, o celular vibrou na mesa da cozinha. Era uma mensagem dela: sogra, não se esqueça de esquentar as sobras na geladeira. Não desperdice comida. Respondi apenas tudo bem, e em silêncio comecei a arrumar minhas malas. Quando eles chegaram em casa, rindo e com aquele ar de quem bebeu demais, o que encontraram atrás da porta os deixou paralisados. Era quase 10 da noite. A casa cheirava a água sanitária e solidão. Eu tinha passado a tarde inteira esfregando cada canto, passando as camisas do meu filho, dobrando as roupinhas dos netos. Minhas mãos ainda guardavam o cheiro de cloro. Quando o telefone vibrou por um segundo, imaginei que fosse Daniel dizendo que tinham deixado um lugar para mim naquela mesa de comemoração. Mas não. Era só Emily com sua mensagem fria: sogra, não se esqueça de esquentar as sobras na geladeira. Não desperdice comida. Li 1, 2, 3 vezes. Algo dentro de mim se partiu sem barulho, como um copo de cristal que cai no tapete e só se estilhaça quando você menos espera. Não era só a mensagem. Era o tom, a ironia velada entre as palavras. Era saber que enquanto eu jantava sozinha naquela casa, eles brindavam com taças de vinho no Skilini Grill, onde o prato mais barato custa $85, um lugar que eu mesma ajudei a pagar. Abri o Instagram sem querer. Lá estavam as fotos: Daniel com a camisa branca que eu tinha passado naquela manhã, Emily em um vestido vermelho justo, sorrindo como se o mundo fosse dela. Meus netos comendo camarão, fazendo caretas para a câmera. Minha cunhada, meu cunhado, até a mãe de Emily estava lá. Todos menos eu. A legenda dizia: celebrando a promoção da minha rainha, gerente regional aos 34 anos. As mulheres que nunca param. 237 curtidas em 20 minutos. Fechei o aplicativo. Deixei o telefone na mesa. Olhei para a sopa esfriando. E então, algo estranho aconteceu. Não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Uma calma gélida tomou conta de mim, como se meu corpo já soubesse o que minha mente ainda tentava entender. Levantei devagar. Caminhei até o quarto e abri o armário. Porque havia uma coisa que eles não sabiam, que ninguém naquela mesa cheia de risadas e brindes poderia imaginar. Eu vinha me preparando para aquele momento há meses. Dessa vez, não esquentaria suas sobras. Dessa vez, eu desapareceria. E quando voltassem para casa, bêbados de vinho e de arrogância, o que encontrariam atrás daquela porta os faria tremer. Mas para você entender por que tomei essa decisão, preciso contar como cheguei até aqui. Como uma mulher de 68 anos que deu tudo pela família, acabou sendo tratada como uma empregada sem salário. E se quiser saber como essa história termina, acompanhe até o fim, porque o que vem pela frente vai fazer você repensar tudo o que acha que sabe sobre lealdade e sangue. Volte comigo 3 anos e 4 meses atrás, no dia em que enterrei meu marido, David. Câncer de pâncreas. 6 meses de agonia tão rápido que mal tive tempo de me despedir. Fiquei sozinha naquela casa no subúrbio, com o pátio de mosaico onde criamos Daniel, onde celebramos cada aniversário, cada Natal. Mas depois do funeral, o silêncio se tornou insuportável. Cada canto gritava a falta dele. 2 semanas depois, Daniel apareceu com Emily ao lado e aquele sorriso que eu conhecia desde criança, o mesmo que usava quando queria me pedir algo. Tomamos café na cozinha. Mãe, ele começou, enquanto Emily brincava com a xícara, as unhas pintadas de um coral impecável. Nós estamos procurando uma casa maior para as crianças. Os preços estão impossíveis. Conseguimos juntar metade da entrada, mas ainda faltam 68 mil. Não precisaram dizer mais nada. Quanto vocês precisam? Perguntei. Daniel baixou os olhos. Se a senhora vendesse esta casa, podia morar conosco. Não ficaria sozinha. As crianças adoram você. Seria bom para todo mundo. Emily sorriu, como se fosse a solução perfeita. Sogra, a senhora nos ajuda com os meninos, e nós cuidamos de você como uma família de verdade. Aquela palavra, família, me fez assinar os papéis 3 semanas depois. A casa com seus teto alto e 42 anos de memórias foi vendida por 120 mil. Entreguei 68 mil para a entrada do imóvel deles. Guardei o restante na poupança, achando que era minha reserva. O que não fiz, e isso me persegue até hoje, foi colocar meu nome na escritura. Não precisa, mãe. A casa é de todos nós. Pra que complicar? Disse Daniel. E eu, como uma tola, acreditei. A nova casa era bonita, moderna, fria. Um condomínio fechado, 3 quartos, 2 suítes, garagem para 2 carros. Os primeiros meses até foram suportáveis. Acordava às 5 da manhã,
Fazia o café do jeito que Daniel gostava, forte com um toque de canela. Preparava o desjejum, ovos, feijão, torrada com chile. Acordava Michael de 9 anos e Sarah de 6. Pintava o cabelo deles, arrumava as mochilas, levava até o ponto do ônibus. Emily saía às 7h30, sempre impecável, com seu terno de executiva e perfume francês de $240. Nem olhava na minha direção. Daniel ia meia hora depois. Às vezes beijava minha testa. Às vezes só dizia obrigado, mãe, sem me encarar. E eu ficava lavando pratos, passando roupa, esfregando pisos que nunca estavam limpos o suficiente para Emily. Porque todas as tardes ela inspecionava. Passava o dedo nas prateleiras à procura de poeira. Abria a geladeira e franzia o senho se algo estivesse fora do lugar. Checava os banheiros como uma fiscal sanitária. Sogra, os espelhos estão manchados. Sogra, a camisa do Michael não está bem passada. Sogra, por que usou tanto amaciante? Está caro. Nunca Beatrice. Nunca Dona Beth, como meus amigos me chamavam. Sempre sogra, como se fosse um cargo, não um nome. As crianças me amavam. Isso era real. Michael me abraçava quando chegava da escola. Sarah adormecia no meu colo enquanto eu lia histórias. Mas, toda vez que Emily nos via juntos, seu rosto endurecia. Até o dia em que Sarah soltou bem na frente dela. Vó, eu te amo mais do que a mamãe. Naquela noite, ouvi os gritos vindo do quarto deles. Sua mãe está estragando meus filhos, Daniel. Ela dá tudo o que eles pedem, enche a cabeça deles de bobagens. Esperava que ele me defendesse, que dissesse qualquer coisa. Mas ele se calou. E foi aí que entendi, eu tinha cruzado uma linha invisível. Não era mais a avó carinhosa. Não era mais nada. Não era mais a sogra incômoda que eles toleravam por obrigação. Os meses passaram, e as humilhações se tornaram mais sutis, mas constantes como a maré que corrói a pedra. Emily organizava jantares em família e só me avisava quando já era tarde demais. A mãe do Daniel, esqueci de te dizer. Mas tudo bem, você entende, né? Suas amigas vinham para casa e ela me apresentava como a mãe do Daniel, que nos ajuda com as coisas da casa, nunca como parte da família. Pararam de me incluir nas fotos. No Natal, quando posaram todos em frente à árvore, Emily me entregou o celular com um sorriso falso. Você tem a mão mais firme, mãe do Daniel. Faz um favor? Fiquei atrás da câmera, registrando sorrisos que nunca seriam meus, enquanto eles se transformavam em uma imagem perfeita para molduras. Aquela foto acabou emoldurada na sala. Eu não aparecia em nenhuma parede daquele lugar. Era como se eu fosse um fantasma. E o pior é que comecei a me sentir assim, invisível, descartável, um acessório que só servia para manter as engrenagens girando enquanto eles viviam suas vidas impecáveis. Mas tudo aquilo, cada olhar estortos, cada exclusão calculada, cada 3 anos de humilhação disfarçada de gentileza, não era nada comparado ao que aconteceria naquela noite de março. A noite em que recebi aquela mensagem sobre as sobras na geladeira. Porque naquela noite, algo dentro de mim acordou. E não havia mais volta. Tudo começou naquela manhã de quinta-feira quando Emily desceu as escadas praticamente flutuando. Vestia o tailleur cinza pérola, aquele que guardava para ocasiões especiais, e um sorriso que iluminava o rosto como se tivesse engolido o sol. Consegui! Gritou, enquanto Daniel descia atrás dela, ajustando a gravata. O que foi, mamãe? Perguntou Sarah da mesa com a boca cheia de panquecas. Sua mãe foi promovida, docinho. Agora sou a nova gerente regional de operações, a mais jovem da história da empresa. Daniel a abraçou e a ergueu no ar. Eu sabia que você conseguiria. Esse cargo sempre foi seu. Eu estava no fogão, virando as últimas panquecas. Parabéns, Emily disse, sincera é porque, por mais tensa que fosse a nossa relação, nunca desejei o mal dela. Ela mal olhou na minha direção. Obrigada, mãe do Daniel respondeu, ainda nos braços dele. Precisamos comemorar, declarou meu filho, com aquele entusiasmo exagerado que só aparecia quando se tratava dela. Que tal o Skilini Grill? Aquele que você me falou com vista para a cidade? Os olhos de Emily brilharam. Qualquer coisa serve, dinheiro não é problema hoje. Michael levantou a mão como se estivesse na escola. Eu vou? Claro, campeão. A família toda. Meu coração deu um pequeno salto. A família toda. Isso incluía eu, não é? Coloquei as panquecas na mesa e enxuguei as mãos no avental. Que horas faço a reserva? Perguntei, tentando soar natural. Emily me olhou como se só então tivesse percebido que eu ainda existia. Reserva de quê? Da mesa para o jantar de família. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca que eu havia usado para fatiar as frutas da manhã. Daniel tossiu. Emily trocou um olhar com ele daquele tipo que dispensa palavras.
Ah não, mãe do Daniel, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. É um jantar íntimo, só nós, as crianças, e a minha mãe que está vindo do interior. Família direta, entende? Aquelas palavras entraram em mim como estilhaços. Entendo, respondi, voltando para o fogão, mesmo não havendo mais nada para virar. Além disso, continuou Emily, passando manteiga no pão torrado, alguém precisa ficar com a casa, né? Não dá para deixar tudo abandonado. E você cozinha tão bem. Tenho certeza de que vai fazer algo delicioso para você. Daniel não disse nada. Meu filho, o menino que eu havia criado, que defenderá de cada tropeço que a vida jogará nele, apenas fixou os olhos no prato de ovos, mudo como um quadro. Saíram às 11 da manhã. Emily trocou de roupa 3 vezes. As crianças, eufóricas, vestiam suas melhores roupas de domingo. Daniel me deu um beijo rápido na testa, tão automático que nem sequer cruzou os olhos com os meus. Não espere por nós, mãe. Vamos chegar tarde. E se foram? A casa mergulhou em um silêncio tão pesado que mal conseguia respirar. Andei pela sala de jantar com sua mesa de vidro que eu limpava todos os dias, pela cozinha onde passava horas preparando refeições que mal mereciam um obrigada. Tudo estava impecável. Tudo no lugar. E eu, completamente sozinha. Fiz uma sopa instantânea, daquelas que vêm em pacotes de 3 por $2. Sentei-me à mesa da cozinha, não na sala de jantar. A empregada não janta na sala de jantar, não é? E era isso que eu havia me tornado, afinal, a empregada. A empregada que pagará $68 mil pelo privilégio de trabalhar de graça. Às 19 horas, abri o Instagram. Não sei por quê. Talvez para confirmar o que já sabia. Talvez porque, no fundo, ainda esperava que alguma coisa me provasse que eu estava errada. Mas lá estavam eles. A primeira foto. Emily radiante em um vestido vermelho, segurando uma taça de espumante. Obrigada a todos por celebrarem esse dia tão especial comigo. A segunda. Meus netos com pratos cheios de camarões empanados e batatas fritas. Michael tinha molho no queixo. Sarah fazia o sinal de vitória com os dedos. A terceira, a mesa inteira. Contei 9 pessoas. Daniel, Emily, as crianças, a mãe dela, a irmã, o cunhado e mais 2 rostos que eu não reconhecia, amigos, provavelmente. 9 pessoas rindo, brindando, celebrando. E eu comendo sopa de pacote na cozinha que ajudei a pagar. Li os comentários. 184 na primeira hora. Parabéns, rainha. Você merece. As mulheres de sucesso. Que família linda. Ninguém perguntou por mim. Ninguém notou a ausência porque há muito tempo eu já não existia para eles. Fechei o aplicativo, lavei a tigela, sequei a mesa. E então meu celular vibrou. Uma mensagem de Emily, mãe do Daniel, não esqueça de esquentar as sobras da geladeira. Não desperdice. Li aquelas palavras, e algo dentro de mim morreu. Mas ao mesmo tempo outra coisa acordou. Abri a geladeira. Lá estavam. Um frango assado pela metade do dia anterior. Arroz de segunda-feira, legumes que eu havia comprado e cozido. Sobras. Era isso que eu merecia, segundo eles, suas sobras, seu desprezo embrulhado em palavras educadas. Fechei a geladeira, respirei fundo e digitei minha resposta. Ok. 2 letras. Nada mais. Mas naquela resposta cabiam 3 anos de silêncios engolidos, 6 meses de planejamento e a certeza de que, enquanto eles brindavam com garrafas de vinho de $320, eu havia me preparado para aquele momento. Subi as escadas, abri o armário e tirei a mala. Aquela grande que David e eu usáramos em nossa última viagem à praia. Ainda tinha a etiqueta do hotel presa em um canto. Coloquei-a sobre a cama e comecei a enchê-la com o que era meu, não apenas roupas, mas algo muito mais valioso, a escrita do meu nome no documento que eles nunca imaginaram que eu guardava. Porque enquanto me tratavam como um pano de chão, enquanto apodreciam em sua própria arrogância, eu havia mantido algo que eles esqueceram que existia, a escritura da casa. E ela nunca em nenhum momento esteve no nome do Daniel. Custava mais do que meu aluguel mensal na casa que eles achavam que era deles. Sorri ao ver as fotos, Daniel com seu terno de grife, Emily com o vestido que eu mesma paguei na última Black Friday, os dois rindo como se o mundo lhes pertencesse, como se eu não existisse além daqueles 4 cantos onde guardavam suas sobras. Abri a gaveta da mesa de cabeceira e tirei o envelope com as chaves reservas, as que eles nunca souberam que eu tinha. As que o notário me entregou em mãos, sussurrando, guarde estas, Dona Beatriz. Nunca se sabe quando a porta que você abriu para os outros vai precisar ser trancada por você. Na época, achei exagero. Hoje, eram minha arma. Voltei para a mala. Desta vez, não dobrei as roupas com cuidado.
Joguei-as dentro como se estivessem sujas porque de certa forma estavam. Sujas da vergonha de ter me curvado por tanto tempo. Sujas da ilusão de que família se mede por sangue e não por respeito. Entre uma blusa e outra coloquei o caderno de capas duras, o envelope com a escritura, e um bilhete que escrevi em letras miúdas, mas firmes. Daniel. Asterisco a casa em Juriste Circuit 847 pertence a mim. Sempre pertenceu. Você tem 30 dias para desocupá-la a contar de amanhã. Qualquer objeto meu que permanecer lá após esse prazo será considerado doação. Não entre em contato. Meu advogado cuidará de qualquer comunicação necessária. Sua mãe, ou melhor, a dona da propriedade, ponto. Não assinei com carinho. Não havia mais espaço para isso. Fechei a mala com um estalo que ecoou pela casa vazia, ou pelo menos, vazia para eles. Para mim, aquelas paredes guardavam o peso de cada olhado torto, cada risada abafada quando eu perguntava se precisavam de algo. Guardavam o cheiro do perfume caro de Emily, comprado com o dinheiro que eu depositava na conta para emergências, enquanto ela torcia o nariz para minhas economias de supermercado. Desci as escadas sem pressa. Não era uma fuga. Era um processo. Cada passo no corrimão que eu mesma havia envernizado no verão passado, sim, enquanto eles passavam o fim de semana na praia que eu paguei. Cada rangido do chão que eles nunca se deram ao trabalho de consertar, apesar das minhas insistências. Na cozinha, a geladeira nova, minha geladeira, zumbia como um lembrete. Abri a porta e tirei o prato de sobras que Emily havia deixado para mim, ainda embrulhado em papel alumínio. Desembrulhei. Era frango. Seco. Sem tempero. O tipo de comida que se dá a um cachorro quando não se quer mais ele por perto. Comi cada pedaço devagar, saboreando não o gosto, mas a ironia. Engoli em seco, lavei o prato, e o deixei no escorredor limpo porque mesmo na guerra eu tinha padrões. Quando saí pela porta da frente não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse uma despedida. Apenas uma casa que em 30 dias seria só minha novamente. E eles? Eles teriam que aprender a viver com o gosto amargo de suas próprias escolhas. O táxi já estava esperando na calçada. O motorista, um homem de bigode grisalho, ajudou a colocar a mala no porta-malas. Ao fechar a porta, ele perguntou: "A senhora está bem?" "Parece, determinada." Sorri. Não aquele sorriso tímido de quem pede desculpas por existir. O sorriso de quem finalmente entendeu que justiça não é um prato servido frio. É um banquete que se prepara com paciência, e se saboreia sem pressa. "Estou ótima", respondi, ajustando os óculos. Pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde deveria estar. E enquanto o carro se afastava, permiti-me um último pensamento, que eles aproveitassem bem aquele jantar. Porque a conta, minha querida Emily, estava prestes a chegar. E desta vez, eles é que iam comer as sobras. Um silêncio que falaria mais alto que qualquer grito. A porta fechada. A luz da sala apagada. O cheiro de jantar requentado ainda pairando no ar, misturado ao perfume caro de Emily, aquele que eu mesma comprei para ela no Natal passado, com o dinheiro que ela achava que eu não tinha. Eles chamariam pelo meu nome primeiro com impaciência, depois com preocupação fingida. "Mãe? Cadê você?" Daniel iria subir as escadas, os passos pesados de quem já pressente a tempestade. Encontraria o bilhete. Lera uma vez, duas, três, as palavras queimando seus dedos como ácido. Aí viria o envelope. Os documentos. A verdade nua, crua, assinada em cartório anos antes, quando ele ainda achava que herança era algo que se dividia por amor, não por cálculo. E então o pânico. Emily entraria no quarto atrás dele, os saltos altos batendo no chão como martelos. O que foi? O que aconteceu? Sua voz, sempre tão segura, trêmula pela primeira vez. Daniel lhe passaria os papéis, e ela os folhearia com mãos que tremiam não pelo frio, mas pelo medo de perder o que nunca foi dela. Isso não pode estar certo. Essa casa é nossa. Não, querida. Nunca foi. Cada tijolo, cada cano, cada prego tinha o meu suor. E agora, finalmente, o meu nome de volta. Eu podia quase ouvir o som do vidro quebrando quando ela atirasse o copo de cognac contra a parede. Ela não pode fazer isso. Nós temos direitos. Direitos? Que direitos, Emily? O direito de me tratar como mobília? De rir das minhas economias enquanto gastava meu dinheiro em jantares que me excluíam? De planejar meu futuro em um asilo enquanto eu ainda arrumava a cama onde vocês faziam amor? O Uber dobrou a esquina, e eu não resisti, abaixei o vidro. O ar noturno bateu no meu rosto frio e revigorante. Respirei fundo. 3 anos. 3 anos apodrecendo em silêncio enquanto eles me sugavam como parasitas. Mas parasitas, minha filha, têm um ciclo de vida curto quando a hospedeira decide se curar.
Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Daniel. Mãe, onde você está? Precisamos conversar. Isso é um mal-entendido. Sorri. Claro que era. Sempre foi para eles. Um mal-entendido que eu alimentava com meu silêncio, minha submissão, minha conveniente amnésia seletiva. Mas a memória, Daniel, é uma faca de 2 gumes. E eu tinha acabado de afiá-la. Motorista disse, ajustando os óculos com uma calma que me surpreendeu. Podemos fazer uma parada rápida? Há um lugar que preciso visitar antes de seguir viagem. Ele assentiu, e eu digitei o endereço no GPS. O carro mudou de direção, rumo ao centro da cidade, para o escritório do meu advogado. Enquanto as luzes dos prédios passavam como estrelas cadentes, imaginei a cena que se desenrolava naquela casa que já não era minha prisão. Emily ligando para a irmã, choramingando. Daniel tentando me localizar, as desculpas ensaiadas na ponta da língua. As crianças confusas, perguntando onde estava a vovó que sempre as buscava na escola. Ela voltou para a casa dela, eu responderia se me perguntassem. E seria a pura verdade. Porque casa, afinal, não é onde te obrigam a ficar. É onde você escolhe pertencer. E pela primeira vez em anos, eu tinha escolhido. O que nunca deveria ter perdido. E enquanto eles se afogavam naqueles quartos que já não eram deles, eu respirava. Cada gole de chá de camomila era um ano de humilhação lavado para longe. Cada respiração entre os lençóis limpos de Linda era uma página rasgada daquele livro de servidão que me obrigaram a ler por tanto tempo. Eles podiam gritar, podiam chorar, podiam rasgar os papéis em 1000 pedaços, nada mudaria o fato de que, pela primeira vez, eu havia escrito o final dessa história. Daniel achou que o dinheiro compraria meu silêncio. Emily acreditou que minha gratidão pelos migalhas que me davam seria eterna. Mas esqueceram que eu tinha sido a mulher que, aos 22 anos, assinou sozinha a escritura de uma casa com as mãos trêmulas e o coração cheio de sonhos. Esqueceram que eu era a mesma que, viúva aos 45, vendeu cada joia, cada lembrança, para garantir que meu filho não passasse necessidade. O mesmo filho que agora chorava no chão, percebendo tarde demais que tinha trocado minha dignidade por um cargo de gerente regional e um copo de uísque caro. Aquela noite, enquanto Sarah chamava por mim entre soluços, eu ouvia o eco da minha própria voz aos 19 anos, dizendo a David, nunca vou depender de ninguém, nem de você. E ali na cama emprestada de Linda, com o cheiro de amaciante no ar e o peso de 36 meses de invisibilidade finalmente levantado dos meus ombros, eu sorria. Porque a velha Margarete, a que engolia lágrimas no banheiro para não estragar o jantar, a que fingia não ouvir os comentários sobre como eu era sortuda por eles me aturarem, essa Margarete tinha morrido naqueles degraus da varanda, quando fechei a porta pela última vez. Agora só restava eu. E eu não perdoava. Michael me contou que ao amanhecer, Daniel sentou na escada da frente com a cabeça entre as mãos, enquanto Emily ligava para advogados com a voz rouca de tanto gritar. Disseram que eu era uma ingrata, uma manipuladora, que eu havia planejado tudo. E era verdade. Cada centavo guardado nos últimos anos, cada documento assinado em sigilo no cartório, cada objeto que retirei sorrateiramente daquela casa, tudo tinha sido um xadrez silencioso, onde eu era a rainha e eles, peões que nem perceberam o tabuleiro embaixo dos pés. Quando o sol nasceu, o bairro acordou com o espetáculo. Daniel, de terno amassado, batendo na porta de Linda com os nós dos dedos sangrando. Mãe, por favor, a gente conversa. A gente arruma isso. Linda, sábia, só cruzou os braços e disse, ela não está aqui. E mesmo que estivesse, você acha que depois de tudo, ela ia querer ver essa cara de novo? Ele tentou argumentar. Ela fechou a porta na cara dele. E eu estava no quintal de Linda, regando as hortênsias que ela havia plantado na primavera passada. As mesmas flores que 3 anos antes eu havia deixado para trás na minha antiga casa, porque não havia espaço no novo lar que eles me deram. Agora, enquanto a água escorria pelas pétalas roxas, eu pensava em como a vida tem um jeito cruel de devolver as coisas ao lugar certo. As hortênsias de volta à terra. A casa de volta às minhas mãos. E eu finalmente de volta a mim mesma. O processo judicial viria. As ameaças, as mentiras, as tentativas patéticas de me pintar como a vilã. Mas eu já tinha ganho. Porque a justiça dos papéis é uma coisa. A justiça da alma é outra. E a minha alma, naquela manhã, dançava leve como as cortinas da cozinha que eu havia costurado aos 30 anos, as mesmas que Emily jogara fora porque combinavam com nada. Enquanto eles se preparavam para a batalha, eu já estava em paz, porque a maior vitória não estava nas escrituras, nem nos cheques, nem nas palavras duras que trocaríamos nos próximos meses. Estava no fato de que, quando Sarah perguntasse anos depois, por que a vovó foi embora, alguém,
Talvez o próprio Michael, com os olhos cheios da vergonha que só os filhos herdam dos erros dos pais, responderia, porque ela merecia mais. E finalmente entendeu que não precisava pedir, porque eu era um idiota. Naquela noite ninguém dormiu na casa que achavam ser deles, a casa que sempre foi minha. Enquanto perambulavam pelos cômodos vazios dos meus pertences, tentando entender como tudo desmoronou, eu dormi em paz pela primeira vez em anos. Porque às vezes o silêncio é a arma mais poderosa, e às vezes desaparecer é a única maneira de finalmente ser vista. Acordei às 7 da manhã na casa de Linda. A luz natural invadia o quarto. Pássaros cantavam do lado de fora. O cheiro de café fresco subia da cozinha. Fazia 3 anos que eu não acordava sem um nó no estômago. Estiquei-me na cama. Não havia ninguém me esperando lá embaixo para exigir café da manhã. Ninguém checaria se eu tinha limpado o banheiro direito. Ninguém me daria ordens disfarçadas de sugestões. Eu estava livre. Meu telefone vibrava com 32 notificações, 23 chamadas perdidas de Daniel, 15 mensagens no WhatsApp, 4 de Emily, 2 de números desconhecidos, provavelmente parentes intrometidos que já tinham ouvido falar do escândalo. Não abri nenhuma. Em vez disso, entrei no Facebook, rede social que mal usava, cheia de contatos antigos, amigas do clube do livro, vizinhas do meu antigo bairro, primas distantes, colegas de escola que reencontrei anos atrás. 437 amigos que mal viam minhas publicações, porque eu nunca publicava nada. Até hoje. Dedos trêmulos digitaram. Depois de 3 anos cuidando de uma família que me tornou invisível, aprendi que amar a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Cliquei em publicar e fechei o aplicativo. Desci para o café da manhã. Linda me esperava com chilaquiles verdes, feijão refrito e café com canela. Meu café da manhã favorito. Como dormiu? Perguntou, servindo suco de laranja. Como não dormia há anos. E agora? Agora, disse, cortando um pedaço de chilaquil, vem a parte legal. Às 8 em ponto. Estava no escritório de Megan. Minha sobrinha me recebeu com um abraço apertado e uma xícara de café. Tia B, você é uma lenda. Não consegui dormir ontem pensando no seu caso. Trouxe tudo? Tirei da bolsa um envelope pardo com as escrituras, o caderno com os recibos, o pendrive com as gravações e as fotos do celular antigo. Megan espalhou tudo sobre a mesa como uma detetive montando um caso. É isso, tia B, perfeito. Você tem documentação impecável. Revisou cada papel com olhos brilhantes, escrituras em meu nome, comprovantes de pagamento, transferências bancárias, até as gravações. Plugou o pendrive no computador e ouviu trechos. Sua expressão mudou de profissional para indignada. Quando a velha morrer, já cumpriu seu propósito. Tem uma empregada de graça, por que contratar? Megan cerrou os punhos. Tia B, com isso a gente faz o que você quiser. Despejo imediato, cobrança de aluguel atrasado, indenização por danos morais. Diga o que precisa e faremos. Preciso, falei devagar, que eles entendam o que perderam. Que sintam o que eu senti. E que aprendam que amor não é de graça quando se confunde com servidão. Megan assentiu. Então vamos dar uma lição que não esquecerão. Passamos 3 horas planejando a estratégia, cartas de advogados, intimações, avaliações do imóvel, cálculos de aluguel atrasado com base no valor comercial da região. Às 11 da manhã, Megan enviou o primeiro documento oficial. Senhora Beatrice Sakoro Mendoza, proprietária legal do imóvel situado à Rua Jurista Circuito 847, no Alpin, exige a presença dos senhores Daniel Torres Mendoza e Emily Ruiz Del Torres no escritório do tabelião Hector Selenos Bravo na segunda-feira, 18 de março, às 10 horas, para resolver questões de propriedade e ocupação. Comparecimento obrigatório. Apresentar-se com documento oficial com foto. O e-mail foi enviado às 11h47. Enquanto isso, meu telefone não parava de vibrar. Às 12, finalmente chequei as mensagens de Daniel. Mãe, por favor, precisamos conversar. Foi um mal-entendido. Não sabia que a casa era sua. Nunca quis te desrespeitar. As crianças perguntam por você. Michael está chorando. Sarah não entende o que aconteceu. Mãe, você é minha mãe. Não podemos terminar assim. De Emily. Sogra, acho que tudo isso está saindo de controle. Se incomodou com a mensagem de ontem, peço desculpas. Foi um mal-entendido. Daniel está muito abalado. As crianças também. Por favor, repense. Não podemos conversar como adultos civilizados? Notei a mudança de tom, da sogra mandona para a sogra suplicante, mas não respondi. Em vez disso, abri o Facebook. Minha publicação tinha 243 reações, 189 comentários.
Comecei a ler. Beatrice, não sabia que você passava por isso. Sempre a vi como uma mulher tão forte. Fico feliz que tenha encontrado sua voz. Rosa, minha antiga vizinha. Amiga, moro com meu filho e sua esposa há 2 anos. Me identifiquei tanto com isso. Você me fez chorar. Obrigada por compartilhar. Patrícia, do Clube do Livro. Minha mãe passou por algo parecido. Acabou no hospital de tanto estresse. Tomara que ela tivesse tido sua coragem. Uma prima que não via há anos. Isso me atingiu em cheio. Todas as mulheres mais velhas merecem respeito, não migalhas. Dona Guadalupe, amiga de infância. E assim seguiram. Comentário após comentário de mulheres compartilhando suas próprias histórias. Mulheres vivendo com filhos, tratadas como cuidadoras não remuneradas. Mulheres que perderam suas casas, suas economias, sua dignidade. Minha pequena publicação tinha se tornado um refúgio para vozes silenciadas. Às 3 da tarde, minha irmã ligou. Beatrice, o que está acontecendo? Daniel me ligou chorando. Diz que você saiu de casa. Saí da minha casa, corrigi, onde eu vivia como empregada doméstica. Mas ele é seu filho. É família. Família não humilha, Susan. Família não te faz invisível. Família não manda mensagem zombando de você esquentar sobras enquanto eles comemoram sem você. Silêncio do outro lado. Eles fizeram isso? Sua voz quebrou. Contei tudo. Cada detalhe dos últimos 3 anos. Quando terminei, minha irmã chorava. Perdoe-me, sussurrou. Achava que você estava feliz lá. Pensava que era um bom acordo. Todos pensavam isso porque eu sorria e não reclamava. Mas sorrir não significa felicidade. Às 5 da tarde, meu cunhado, marido de Susan, ligou para Daniel. Ele não atendeu. Deixou uma mensagem que Daniel me mostrou depois. Sobrinho, você cometeu um erro grave. Sua mãe é uma mulher de honra, e você a tratou como um capacho. Agora pague as consequências e aprenda a lição. As rachaduras começaram a aparecer. A família que sempre assumia que os filhos tinham razão começou a questionar. Às 7 da noite, o telefone de Linda tocou. Era a vizinha de porta da minha antiga casa. Dona Beth só queria dizer que todo mundo na comunidade já sabe o que aconteceu. E você está absolutamente certa. Eu via você todos os dias tirando o lixo, lavando o carro deles, fazendo compras, e eles nem sequer agradeciam. Como ficaram sabendo? Emily tinha ido ao mercado naquela tarde, os olhos inchados de chorar. E quando a dona Carmimela, Home, e eu, apesar de tudo, ainda sou a avó deles. Daniel olhou para o pendrive como se fosse uma bomba prestes a explodir. Suas mãos tremiam ao pegá-lo. Não precisava abrir para saber o que continha, o peso da verdade já o esmagava antes mesmo de ouvi-la. Mas eu não ia poupá-lo. Não dessa vez. Você tem até segunda-feira para decidir o que vai fazer, falei, com uma calma que nem eu mesma reconhecia. Ou assina os papéis da transferência pacificamente, ou a gente se vê no tribunal. E acredite, filho, eu não vou hesitar em usar cada prova que tenho contra vocês. Ele balançou a cabeça, atordoado, como se ainda tentasse processar que a mulher que cozinhava para ele, que lavava suas roupas, que cuidava dos seus filhos como se fossem seus próprios netos, era agora a mesma pessoa que o encurralava contra a parede com números, recibos e gravações. E se eu pedir para Emily sair? Se eu assumir a casa sozinho? Sua voz era um fio de esperança desesperada. Sorri, mas não havia alegria naquele gesto. Era o sorriso de quem finalmente vê o oponente entender que a partida já estava perdida há muito tempo. Você acha que eu quero ficar com uma casa onde cada canto me lembra como fui tratada como um móvel velho? Onde o cheiro de hipocrisia ainda está nas paredes? Respirei fundo. Não, Daniel. Eu quero vender. E com o dinheiro vou comprar um apartamento pequeno, só meu. Talvez perto do mar. Um lugar onde ninguém vai me pedir para lavar pratos às 10 da noite. Onde ninguém vai me ignorar no café da manhã. Onde eu possa tomar meu chá em paz, ouvindo o som das ondas em vez dos gritos da sua mulher. Ele abaixou a cabeça. Não havia mais argumentos. Não havia mais desculpas. Só restava a conta, e ela era alta demais para ser paga com lágrimas. E as crianças? Murmurou, como se aquelas 2 palavras pudessem me fazer vacilar. Elas sempre serão minhas netas. Mas você e Emily vão ter que explicar para elas por que a vovó não mora mais ali. Porque a vovó, que as amava mais do que qualquer coisa, teve que ir embora para sobreviver. Linda se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Era o sinal de que já era suficiente. Daniel se levantou cambaleante como se tivesse levado um soco no estômago. Antes de sair, parou na porta e virou-se para mim uma última vez. Você planejou tudo isso desde o começo, não planejou? Não respondi. Não precisava.
A resposta estava em cada página daquele caderno, em cada transferência que ele nunca questionou, em cada depois a gente vê que eu anotei como uma dívida silenciosa. Quando a porta se fechou, Linda me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você acha que ele vai ouvir o pendrive? Claro que vai, falei, pegando minha xícara de chá, que já estava frio. Porque deep down, ele sabe que merece ouvir cada palavra. E quando ele ouvir, vai entender que não foi só a Emily que destruiu essa família. Foi a omissão dele. Foi o silêncio dele. Foi a covardia dele. E agora, finalmente, ele ia ter que encarar isso sozinho. Você está em casa, Daniel. Segurou o pendrive como se fosse uma granada prestes a explodir em suas mãos. Mãe, o que tem aqui? A verdade. 17 gravações. 17 vezes em que sua esposa achou que eu não estava ouvindo. 17 vezes em que ela planejou se livrar de mim como se eu fosse um fardo, em que riu de mim com as amigas, em que calculou friamente como me apagar da vida de vocês. Vi seu rosto desmoronar. Cada músculo, cada linha de expressão, traía o peso daquilo que ele já sabia, mas nunca teve coragem de encarar. Ouça tudo, ordenei, sem um pingo de piedade. Cada segundo. Cada palavra. E depois você decide, ou nos vemos amanhã no cartório, com sua esposa ao seu lado, ou conversamos só nós dois primeiro, para que você possa me olhar nos olhos e dizer se ainda tem alguma dignidade sobrando. Ele se levantou cambaleando, como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Pegou o pendrive, pegou o caderno onde anotei cada data, cada mentira, cada humilhação. Parou com a mão na maçaneta. Tem algo que eu possa fazer para consertar isso? Sim, respondi sem hesitar. Você pode aprender, pode mudar, pode ensinar aos seus filhos que idosos não são móveis velhos, que uma mãe não é empregada, que amor e respeito não são negociáveis, que uma família se constrói com ações, não com desculpas vazias. Ele saiu sem dizer mais nada. Linda se sentou ao meu lado e me abraçou enquanto eu chorava. Você fez a coisa certa? Ela sussurrou. Não sei, mas fiz o que era necessário. Naquela tarde, Michael apareceu sozinho na porta da casa de Linda. Tocou a campainha e quando abri, se jogou nos meus braços, soluçando. Vó, eu sinto tanta saudade da senhora. Apertei-o contra mim, inalando o cheiro do seu cabelo, daquele cheiro de criança que nunca deveria ter sido tirado de mim. Meu neto, meu menino amado que não tem culpa de nada disso. Eu também sinto saudade, meu amor. Por que você acha que eu fui embora? Ajoelhei para ficar na altura dos seus olhos. Porque às vezes quando alguém te trata mal por muito tempo, você precisa ir embora para lembrá-los de que você importa. Mas a gente não trata a senhora mal. Eu sei, querido. Vocês me amam. Mas seus pais esqueceram como me tratar direito. Meu pai está muito triste, e minha mãe não para de chorar. Eu sei. A senhora vai voltar? Olhei fundo naqueles olhos de 9 anos, cheios de confusão e de uma inocência que eu não queria ver manchada. Não sei, Michael. Mas uma coisa eu sei. Eu te amo, e nada disso é culpa sua. Você entende? Ele assentiu, enxugando as lágrimas com a manga do suéter. Ficamos 2 horas juntos. Comemos biscoitos. Li uma história para ele. Jogamos dominó como antigamente. Quando Daniel veio buscá-lo, o rosto do meu filho estava destruído. Você ouviu? Perguntei da porta. Ele assentiu sem conseguir falar. Tudo? Outro aceno. Então nos vemos amanhã. Não dormi naquela noite. Porque sabia que o dia seguinte não seria sobre uma casa. Seria sobre uma família partida ao meio, sobre feridas que ou cicatrizam ou apodrecem. Sobre decidir se algumas fraturas são tão profundas que nem o tempo consegue sarar. Na segunda-feira, às 9h30, entrei no cartório do Dr. Selenus. Megan veio comigo, com sua pasta de couro cheia de documentos e aquele ar de advogada saída de um filme. Terninho preto impecável, saltos altos, cabelo preso em um coque perfeito. Pronta, tia B? Ela perguntou enquanto subíamos as escadas do prédio colonial no centro de Coyoacán. Pronta. O Dr. Hector nos recebeu em seu escritório, com seus tetos altos e móveis de mogno que cheiravam a café e livros antigos. Dona Beatriz, ele me abraçou com aquele afeto paternal. Lamento que as coisas tenham chegado a este ponto. Eu também, meu amigo. Mas aqui estamos. Sentamos. O relógio marcava 9h47. Às 9h52, ouvimos passos na escada. A porta se abriu. Daniel entrou primeiro. Terno cinza, gravata escura, como se estivesse indo a um enterro. Os olhos inchados, a pele pálida, as mãos trêmulas. E atrás dele, Emily. Mas não a Emily que eu conhecia, aquela que entrava em uma sala como se a fosse dominar.
Esta usava um vestido azul marinho conservador, sem decote, sem saltos altos, maquiagem leve, cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Parecia uma criança castigada. Quando me viu, desviou o olhar imediatamente. Interessante. Bom dia, Daniel disse a voz rouca. Bom dia, respondi sem sorrir. Eles se sentaram do outro lado da mesa. Dr. Hector na cabeceira. Meg abriu sua pasta com movimentos precisos, como uma cirurgiã preparando os instrumentos. Muito bem, o notário ajustou os óculos. Estamos aqui para resolver uma questão de propriedade e ocupação. A senhora Beatriz é a proprietária legal do imóvel localizado na... Sabemos, Emily interrompeu, tensa. Já sabemos de tudo. Megan ergueu uma sobrancelha. Ah, sabem? Sua voz era afiada como uma lâmina. Sabem que minha cliente investiu $136.800 nessa propriedade? Sim. E que vocês moram lá há 3 anos sem contrato de aluguel. Emily cerrou os punhos no colo. Sim. E que minha cliente tem o direito legal de pedir despejo imediato, cobrar aluguéis retroativos e processar por danos morais. Desta vez, Emily levantou os olhos. Eles brilhavam com lágrimas contidas. Sim. Sabemos. Sabemos de tudo. O silêncio que se seguiu foi espesso, sufocante. Daniel tossiu limpando a garganta. Mãe, eu ouvi as gravações. Todas. Às 17. Levei 4 horas. E cada uma me destruiu um pouco mais. Emily fechou os olhos, como se pudesse bloquear as palavras. Eu não sabia, ela murmurou. Não sabia? Daniel a cortou com uma dureza que nunca tinha ouvido nele. Você não vai minimizar isso. Não agora. Virou-se para mim. Mãe, eu ouvi o que ela dizia de você com as amigas. Como zoava de você. Como planejava, ele passou as mãos pelo rosto, como se pudesse apagar as imagens. Como planejava me convencer a te mandar para um asilo quando você não fosse mais útil. Em outubro, ela disse para a irmã. Assim que a velha ficar doente ou começar com demência, a gente joga ela num asilo barato e fica com a casa toda. Emily soluçou. Não, eu não queria dizer isso. Era só frustração. Não era só frustração, Daniel quase gritou. Você disse. Gravou. E o pior, você fazia. Megan, sentindo o cheiro de sangue, abriu seu laptop. Gostariam de ouvir as gravações aqui na presença do notário? Tenho cópias autenticadas. Não. Emily disse rápido, desesperada. Acho que sim. Megan sorriu, como um tubarão que acaba de avistar a presa. Porque minha cliente não tem só gravações. Tem depoimentos de vizinhos sobre o tratamento que ela recebeu. Tem fotos de mensagens humilhantes. Tem um registro detalhado de abuso psicológico e exploração financeira. Emily empalideceu. Exploração financeira, Megan repetiu, saboreando cada sílaba. É crime, senhora Ruiz. Especialmente quando envolve idosos. Não estamos falando só de perder a casa. Estamos falando de processo criminal. Não. Emily se levantou de repente, trêmula. Por favor, não é necessário. Farei qualquer coisa. Sente-se, Daniel ordenou. Ela obedeceu, desmoronando na cadeira. Dr. Hector, que tinha observado tudo em silêncio, falou com voz grave. Senhora Emily, conheço Dona Beatriz há 30 anos. Ela é uma mulher de honra. E me perdoe a franqueza, mas vocês a trataram como lixo. Emily enterrou o rosto nas mãos. Eu sei, ela gemeu. Eu sei. E eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Você sente muito? Foi a primeira vez que falei. Minha voz saíra mais firme do que eu esperava. Minha voz saíra mais gelada do que eu imaginava. Você sente muito por me humilhar ou sente muito por ter sido descoberta? Ela ergueu o rosto. A máscara escorria pelas suas bochechas em riachos negros. Sinto muito pelas duas coisas, engoliu em seco, a voz trêmula. Sinto muito por ter sido cruel. Sinto muito por ter tratado você como uma empregada. E sinto muito por ter sido exposta assim, porque isso me obrigou a enxergar o monstro em que me tornei. Aquilo me pegou de surpresa. Eu esperava desculpas esfarrapadas, justificativas vazias, não uma autocrítica tão brutal. Emily continuou a enxugar as lágrimas com mãos que não paravam de tremer. Eu cresci pobre, Dona Beatriz. Muito pobre. Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira, a voz quebrou. E quando consegui sair daquela miséria, quando construí minha carreira, minha posição, acho que me tornei exatamente aquilo que mais odiava. Os patrões que maltratavam minha mãe. Ela se desfez em soluços. E o pior é que fiz isso com você. Com a mulher que nos ajudou a ter uma casa, que cuidou dos meus filhos, que me deu um lar. Eu fui a pior versão de mim mesma com você. Daniel a encarou com uma mistura de dor e decepção. Por quê? Perguntou, a voz rouca. Por que tratou ela assim se sabia como sua própria mãe se sentiu?
Porque eu tinha medo, Emily confessou entre lágrimas. Medo de que as crianças a amassem mais do que a mim. Medo de que Daniel visse que você era uma mãe melhor, uma cozinheira melhor, melhor em tudo. Medo de ser vista como a nora inútil, que precisa da sogra para manter a própria casa funcionando. Fechar os olhos não adiantou para conter as lágrimas. Então, eu a tratei mal para me sentir superior. Para me lembrar de que eu era a dona da casa, a responsável, a bem-sucedida. E você era só a sogra morando conosco. Virou-se para mim, os olhos inchados e vermelhos. Mas não era minha casa. Era a sua. A que você pagou. A que você construiu. E eu fui tão estúpida, tão cega, tão cruel que só enxerguei isso quando você foi embora. Meg me olhou, esperando um sinal. Eu sabia que ela queria destruí-los legalmente. Tinha todas as provas, todos os elementos. Mas havia algo na confissão de Emily, naquela voz quebrada, naquela dor genuína, que me fez hesitar. Sua mãe sabe como você me tratou? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Se soubesse, me deserdaria. Ela idolatra sogras. Sempre me dizia, trate sua sogra como gostaria que tratassem a sua mãe. Conselhos sábios, falei gelada. Pena que você não o seguiu. Eu sei, Emily sussurrou. O Dr. Hector bateu os dedos na mesa, impaciente. Bem, precisamos resolver a situação prática, declarou. Dona Beatriz tem 3 opções legais. Meg espalhou os documentos sobre a mesa. Opção 1. Desocupação imediata. Vocês têm 30 dias para sair da propriedade. Dona Beatriz recupera sua casa. Emily empalideceu. Opção 2. Compra total. Vocês pagam a Dona Beatriz $136.800 em até 90 dias. A escritura é transferida. A casa passa a ser legalmente de vocês. Daniel abanou a cabeça, desolado. Não temos esse dinheiro. Nem perto disso. Opção 3. Meg me olhou antes de continuar. Era a minha ideia, a que havíamos discutido. Divisão patrimonial e acordo de coabitação. O que isso significa? Daniel perguntou, confuso. Respirei fundo. Era a hora. Significa que dividimos a casa legalmente. Eu fico com 60% da propriedade. Vocês ficam com 40%, registrados em cartório com toda a força legal. Mas, Emily franziu a testa, perdida. 60, 40? Isso quer dizer que a casa ainda será mais minha do que de vocês, completei. Mas vocês terão algo. Não ficarão na rua. E onde nós vamos morar? Daniel indagou, a voz tensa. Eu não volto para aquela casa, afirmei firme. Fico onde estou. Mas meus 60% vem com condições. Megan desdobrou outro documento. Dona Beatriz alugará sua parte da casa para uma família que ela mesma selecionará. Inquilinos que morarão com vocês. Vocês dividirão os espaços comuns. Eles pagarão um aluguel mensal de $850, que irá diretamente para a Dona Beatriz. Os olhos de Emily se arregalaram. Você quer que a gente more com estranhos? Quero que vocês sintam como é dividir o seu espaço com alguém que não escolheram, respondi sem pestanejar. Quero que entendam o desconforto, a falta de privacidade, a obrigação de ser educado com pessoas que estão na sua casa. Daniel entendeu na hora. Como você se sentiu com a gente? Exatamente. E a outra condição? Ele perguntou, já pressentindo. Terapia familiar, declarei. Você e eu iremos à terapia uma vez por semana por 6 meses. Eu pago as 10 primeiras sessões. Vocês pagam o resto. Sem Emily. Só nós dois. Meu filho tinha os olhos cheios d'água. Você faria isso? Depois de tudo, ainda quer consertar nosso relacionamento? Você é meu filho, minha voz tremia. Cometeu erros terríveis. Falhou comigo. Mas é meu filho, e não vou desistir de você sem tentar. Daniel se levantou, contornou a mesa e ajoelhou-se diante de mim. Me perdoe, mãe. Por favor, me perdoe. O abracei e chorei com ele. Emily os observava da cadeira, destruída. E eu? Perguntou num fio de voz. Tem algo que eu possa fazer, para merecer seu perdão? Olhei-a diretamente. Você pode começar tratando bem os inquilinos que vou colocar na sua casa. Pode começar valorizando o que tem. E pode começar ensinando aos meus netos que respeito não é opcional. Ela sentiu, enxugando as lágrimas. Farei isso. Eu prometo. O Dr. Hector preparou os documentos. Divisão patrimonial 60, 40, contrato de locação da minha parte, cláusulas de proteção, tudo legal, tudo lacrado. Quando saímos daquele escritório 2 horas depois, eu estava livre. E eles tinham uma lição que duraria anos. Porque às vezes a justiça não é sobre destruição. Às vezes é sobre fazer você viver, todos os dias, com as consequências dos seus atos. 2 semanas depois daquela reunião no cartório,
Eu estava sentada em uma cafeteria em Coyoacán com Teresa Campos, uma professora primária de 52 anos, viúva. Tinha 2 filhos, Miguel, de 14, e Andréa, de 11. Há 3 anos procurava um lugar para morar depois que o marido morreu em um acidente de carro e ela teve que vender o apartamento para pagar dívidas médicas. Dona Beatriz, Teresa me olhou com olhos cheios de esperança. Tem certeza de que quer alugar parte da sua casa para nós? Com 2 adolescentes fazemos muito barulho. Tenho absoluta certeza, respondi, tomando um gole de café. E por favor, me chame de Beatriz. Contei-lhe tudo. Não omiti detalhes, não menti. Teresa precisava saber no que estava se metendo. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então disse finalmente: você quer que minha família e eu sejamos sua lição viva para seu filho e sua nora. Quero corrigir, que você tenha um lar decente. E sim, que meus parentes aprendam um pouco de empatia no processo. Teresa sorriu. Soa justo. Quando podemos nos mudar? Uma semana depois, no dia 1º de abril, o caminhão de mudança chegou à Rua Juristas 847. Fui supervisionar. Era meu direito como coproprietária. Emily abriu a porta. Quando me viu, seu rosto passou por 10 emoções diferentes em segundos, mas forçou um sorriso. Sogra, entre. Beatriz, corrigi. Me chame de Beatriz. Beatriz repetiu, engolindo em seco. Atrás de mim estavam Teresa, Miguel e Andréa. As crianças olhavam a casa com olhos arregalados. É enorme, Andréa sussurrou, os olhos brilhando enquanto percorriam o corredor. É bonito, Miguel concordou, já imaginando onde colocaria seus posters de futebol. Foi então que Daniel apareceu vindo da cozinha. Estava mais leve do que no cartório, mas ainda carregava nos ombros o peso da culpa que o acompanhava há meses. Mãe, cumprimentou-me, a voz um pouco rouca. Depois, voltou-se para Teresa. A senhora deve ser a senhora Campos. Teresa Basta, respondeu ela, estendendo a mão com naturalidade. Obrigada por nos receber. Não tivemos escolha, Emily murmurou tão baixo que quase não se ouviu. Quase respondi, fixando nela um olhar que não deixava margem para dúvidas. Ela baixou os olhos, mordendo o lábio. Desculpe. Foi um comentário desnecessário. Bem-vindos à casa. Mostrei-lhes os cômodos que por acordo agora lhes pertenciam. Um quarto amplo para Teresa, outro menor para Miguel e André, que insistiram em dividir com Sara. Eu sempre quis uma irmã, ela dissera quando propusemos a ideia. A cozinha, a sala e a área de jantar seriam espaços compartilhados. E foi ali que as coisas ficaram interessantes. Na primeira noite, Teresa preparou o jantar. Enchiladas verdes de frango. O cheiro invadiu a casa, quente e convivial. Emily desceu as escadas com uma expressão confusa. O que é esse cheiro? Jantar, respondeu Teresa, sorrindo. Fiz a mais. Se quiserem se juntar a nós. Vi o rosto de Emily se contrair. Essa é a minha cozinha. Ninguém me pediu para cozinhar aqui, mas ela engoliu as palavras. Sabia que aquele espaço já não era só dela. Obrigada, disse com esforço. Parece delicioso. Jantaram todos juntos, Daniel, Emily, Michael, Sara, Teresa, Miguel e Andréa. Uma mesa cheia de estranhos aprendendo a conviver. Michael e Miguel se uniram pelos videogames. Sara e Andréa se tornaram inseparáveis em menos de meia hora. Crianças não carregam os preconceitos dos adultos. Mas Emily remexeu a comida em silêncio, desconfortável em sua própria cadeira. E eu, sentada na casa de Linda, a 2 quilômetros dali, imaginei a cena com um sorriso nos lábios. As semanas passaram. Daniel e eu começamos a terapia. O primeiro dia foi arrasador. Choramos a sessão inteira. Eu a deixei se perder, confessou ele ao Dr. Monteiro. Deixei nosso vínculo se quebrar porque era mais fácil manter a paz com Emily do que defendê-la. E eu deixei acontecer, admiti, a voz trêmula. Porque tinha medo de ficar sozinha. Medo de que se protestasse e me expulsassem e eu não tivesse para onde ir. A terapeuta nos olhou com compaixão. O medo nos faz permitir o intolerável, disse. Mas vocês dois ainda têm chance de reconstruir. E aos poucos, sessão após sessão, começamos a fazê-lo. Daniel passou a me ligar não só por questões da casa, ou do acordo, mas para perguntar como eu estava, o que tinha comido, se havia dormido bem. Pequenas coisas que não fazia há 3 anos. Um dia, apareceu na casa de Linda com flores. Porque sim, disse, entregando-as. Porque você é minha mãe e eu te amo. Chorei abraçada àquele buquê a tarde toda. Enquanto isso, na casa da convivência forçada, situações reveladoras surgiam. Teresa me contava tudo em nossas ligações semanais. Ontem, Emily ficou irritada porque Miguel usou muita água quente no banho.
Eu só lembrei, educadamente, que pagamos nosso aluguel em dia e temos direito à água quente. Ela ficou vermelha, mas não disse mais nada. E Daniel? Ele é gentil. Ajuda. No sábado jogou futebol com Miguel e Michael no quintal. Acho que está aprendendo. Também houve momentos bonitos. André tinha dificuldade com matemática. Emily, formada em engenharia, sentou-se ao seu lado e ajudou com a lição de casa, sem que ninguém pedisse. Obrigada, senhora Emily, disse André, sorrindo. E Emily Teresa me contou, chorou depois. Porque pela primeira vez em meses, alguém a agradecera com sinceridade. As crianças, é claro, eram a parte fácil dessa equação. Sara ganhou uma melhor amiga. Michael encontrou em Miguel uma figura de irmão mais velho, que lhe ensinou manobras de bicicleta. Na inocência da infância, eles reconstruíam pontes que os adultos haviam queimado. Um domingo, um mês depois da mudança, Daniel me convidou para almoçar. Na casa, disse: a Teresa está fazendo mole. Ela falou que é seu prato favorito. Hesitei. Mãe, implorou ele. Por favor, as crianças sentem sua falta. E eu preciso que você veja que estou tentando. Fui. Entrei naquela casa com o coração aos pulos. Não voltava desde a noite em que saíra. Tudo parecia igual, mas diferente. Havia desenhos de Andréa na geladeira, a bicicleta de Miguel na varanda, vozes que ecoavam. Vovó. Sara correu para me abraçar. Você veio? Michael, mais alto do que eu lembrava, também me envolveu em seus braços. Senti sua falta, vovó. Teresa me recebeu com um abraço apertado. Entre e Beatriz. Sua casa, sua mesa. Emily estava na cozinha. Ao me ver, enxugou as mãos no avental, nervosa. Beatriz, obrigada por vir. Obrigada por me convidar. Nos olhamos. Duas mulheres que haviam estado em guerra. Duas mulheres que ainda não eram amigas, mas que aprendiam a coexistir. O mole cheira delicioso, comentei. A Teresa me ensinou a receita que admitiu Emily, pela primeira vez reconhecendo que alguém fazia algo melhor do que ela. Ficou melhor do que o meu. Sentamo-nos à mesa. 11 pessoas. Miguel contou uma piada. André cantou uma música que aprendeu na escola. Michael mostrou suas notas. Sara exibiu um desenho que fizera de sua nova família grande. Estávamos todos lá. Teresa, seus filhos, Daniel, Emily e as crianças, e eu no centro com uma coroa desenhada na cabeça. Você é a vovó rainha, explicou Sara. Porque fez a gente ficar todo mundo junto. Quebrei. Chorei na frente de todos. Daniel segurou minha mão. Obrigado, mãe, por não desistir de nós. Obrigado. Sussurrei. Por finalmente me ver de novo. Depois do almoço, Emily pediu para falar comigo a sós. Fomos ao pequeno quintal, o mesmo onde eu costumava estender roupas. Bate começou, a voz trêmula. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que te magoei de formas imperdoáveis. Mas quero que saiba que estou em terapia individual, trabalhando minhas inseguranças, minha necessidade de controle, tudo. Fico feliz e respondi sincera. A Teresa está me ensinando muito, continuou. Sobre humildade, sobre gratidão. Ela perdeu o marido, perdeu a casa, e ainda sorri todos os dias. É grata pelo que tem. E eu tinha tudo, e nunca parei de reclamar. Enxugou uma lágrima. Não estou pedindo que me perdoe. Só peço que me deixe tentar ser melhor. Que veja que estou tentando. Olhei para ela. Aquela mulher que me tornará invisível, que planejara se livrar de mim, que me humilhara por 3 anos. Mas também via uma mulher quebrada, tentando recolher seus próprios cacos. E perdão, disse, não se pede. Conquista-se. Com ações, com tempo, com mudança real, eu sei. E estou disposta a provar que posso conseguir. Seu rosto se iluminou com um vislumbre de esperança. Sério? Sério. Mas Emily, se um dia tratar alguém naquela casa com crueldade, se voltar a ser a pessoa que foi comigo, este acordo acaba. Entendido? Entendido. Não foi perfeito, mas foi real e a honestidade naquela altura, já era um luxo que eu não esperava mais. Passamos a nos ver 2 vezes por semana, a conversar ao telefone. Ele, pela primeira vez em décadas, pediu minha opinião não por formalidade, mas porque parecia querer ouvi-la de verdade. Emily? Ela tinha mudado. Ainda carregava aquele orgulho que sempre a definiu, mas agora conseguia domá-lo. Aprenderá a engolir as palavras ácidas antes que saíssem da boca, a substituí-las por gratidão, mesmo que custasse sangue. Até que numa tarde qualquer, o telefone tocou. Beatrice, sua voz soou hesitante pelo outro lado da linha. Podemos tomar um café? Só nós duas? Aceitei, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Escolhemos um Starbucks neutro, longe dos olhares da família, longe das memórias daquela casa.
Ela chegou com uma pasta de couro gasto, os dedos nervosos tamborilando sobre a mesa enquanto pedia um chá de camomila. Quando os papéis deslizaram na minha direção, levantei as sobrancelhas. Quero comprar seus 60% da casa, disse, apontando para as planilhas. Em 5 anos com parcelas de $2.300 por mês. Já conversei com o banco, consegui um empréstimo justo. Está tudo aqui com juros razoáveis. Folheei os documentos em silêncio, os números dançando diante dos meus olhos. Por quê? Perguntei finalmente, cruzando os braços. Porque é o certo a fazer, respondeu, sem rodeios. Essa casa é sua. Seu investimento, seu sacrifício. Nós vivemos à custa da sua generosidade por tempo demais. Um sorriso irônico curvou meus lábios. Pensei que você quisesse ficar com ela de graça. Ela baixou os olhos, os dedos brincando com a colher. A Emily de 1 ano atrás queria. A de hoje, respirou fundo. A de hoje quer ganhar as coisas. Quer pagar o que deve. Quer dormir sem essa pedra no peito. Olhei novamente para os cálculos. Era uma proposta justa. Mais do que justa. E então ela acrescentou, a Teresa e os meninos, oferecemos que ficassem como nossos inquilinos oficiais com um contrato de verdade, aluguel justo. Eles aceitaram. Os olhos dela brilharam por um instante. As crianças são inseparáveis. E a Teresa, hesitou. Ela se tornou minha amiga. Minha consciência externa. Sorri. Sem palavras, apenas um aceno de cabeça. Está bem, disse por fim. Aceito. O alívio em seu rosto foi quase palpável. Obrigada por me dar essa chance. Por não nos destruir quando poderia. Não ganho nada destruindo vocês, Emily, respondi, guardando os papéis na bolsa. Ganho em ver minha família se curar. Hoje, 1 ano e 3 meses depois daquela noite em que saí com uma mala e o coração na mão, estou sentada no meu pequeno apartamento alugado no centro de Coyoacán. Tenho 69 anos. Dou aulas de tricô às terças e quintas no centro comunitário. Faço terapia 1 vez por mês por mim. Caminho com Linda todas as manhãs, antes que o sol fique insuportável. Daniel aparece todo domingo, às vezes com as crianças, às vezes sozinho, e cozinhamos juntos como quando ele era menino. Emily me envia mensagens de vez em quando, fotos das crianças, receitas que tentou reproduzir, pequenos gestos que provam que ainda está tentando. Teresa e eu nos tornamos confidentes. Seus filhos me chamam de Tia Beth. Os $850 de aluguel que recebo todo mês, somados aos 2.300 das parcelas de Emily, me permitem viver com dignidade. Sem depender de ninguém. Em paz. Recuperei minha família? Não totalmente. Algumas feridas deixaram cicatrizes que nunca vão desaparecer. Mas recuperei algo muito mais precioso. A mim mesma. Meu nome. Minha voz. O direito de ser tratada como alguém que importa. E aprendi que, às vezes, o amor mais importante não é aquele que damos aos outros. É o que nos damos a nós mesmas. Na semana passada, Sarah me entregou um desenho. Era eu, de pé diante da casa, com uma mala na mão e um sorriso no rosto. Embaixo, com letras tortas, ela havia escrito, minha avó Beatrice, a mulher mais corajosa que eu conheço, porque soube quando ir embora e quando estava pronta para voltar. O quadro está emoldurado na sala. Porque aquela menina de 7 anos entendeu o que muitos adultos nunca compreendem. Ficar onde te machucam não é amor, é hábito. E romper com esse hábito, mesmo que doa, mesmo que dê medo, mesmo que te façam sentir egoísta, é o ato mais amoroso que você pode cometer consigo mesma. Hoje durmo em paz na minha própria cama, no meu próprio espaço, na minha própria vida. E quando me olho no espelho, finalmente vejo o que procurei por 3 anos, uma mulher visível, valiosa, livre. É uma tarde de domingo. Estou no parque de Coyoacán com Michael e Sarah. Compramos sorvete de milho e nos sentamos debaixo de uma árvore frondosa. Vó e Michael, agora com 11 anos e uma voz que começa a engrossar, me olha sério. Você se arrepende de ter saído naquela noite? Nunca, respondo sem hesitar. Nem um pouco. Porque sair me salvou. Me lembrou quem eu era antes de me tornar invisível. Sarah, com sorvete no nariz, pergunta. E você é feliz agora? A puxo para o meu colo, mesmo que ela já esteja grande demais para isso. Agora sou feliz porque estou onde escolhi estar, não onde me toleram. Daniel chega com um café para mim e se senta ao meu lado. As crianças pediram para fazermos isso todo domingo, diz rindo. Parque, sorvete, tempo com a avó. Adoraria, respondo, sentindo o peso quente da xícara nas mãos. Meu filho sorri. Aquele sorriso sincero que não via há anos. Mãe, eu sei que repito muito, mas, obrigado. Por não desistir da gente. Por nos ensinar a lição mais difícil que precisávamos. De nada, filho. O que sua terapeuta disse na última sessão?
Pergunta curioso. Que o que fiz não foi vingança. Toma um gole do café. Foi justiça restaurativa. Porque os fiz encararem as consequências sem destruí-los. Dei a vocês a chance de mudarem. Sua terapeuta é sábia, murmura ele, olhando para as crianças que correm entre as árvores. E eu penso em todas as mulheres que me escreveram depois daquele post no Facebook. Nas que encontraram coragem para sair. Nas que impuseram limites. Nas que resgataram sua dignidade. Entendo então que minha história nunca foi só minha. Pertenceu a todas nós, as invisíveis, as exploradas, as que deram tudo em troca de migalhas de respeito. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, está no que você não permite que lhe tirem. Eu, Beatrice Sacoro Mendoza, viúva de Torres, 69 anos, recuperei minha alma. E ninguém jamais vai roubá-la de mim outra vez. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir sobre seu próprio valor, ou se conhece alguém que precisa ouvi-la, deixe um comentário. Diga de onde está assistindo. E se já teve que escolher entre ficar onde te ferem ou partir para se salvar, curta este vídeo como um lembrete de que nunca é tarde para resgatar sua dignidade. Inscreva-se no canal, porque aqui seguiremos compartilhando histórias reais de homens e mulheres que escolheram se respeitar. Porque no fim das contas a lição mais importante é esta. Amor que não inclui respeito não é amor, é hábito. E hábitos que te destroem existem para serem quebrados.